Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 33, nós encontramos esta palavra de Jesus: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Jesus está aqui repreendendo São Pedro, porque Jesus acaba de ser repreendido por ele. Jesus fez o seu primeiro anúncio da paixão. Está no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. O segundo anúncio da paixão está no capítulo 9, no versículo 31. E o terceiro anúncio no capítulo 10, o versículo 32. São 3 anúncios da paixão. Pedro tem o seu coração entristecido ao ouvir da boca de Jesus que ele iria morrer. Pedro então o chama no lugar à parte e o repreende. Ou seja, Pedro não queria que Jesus sofresse. Gente, isso é o pior que pode acontecer na nossa vida, é você querer ensinar a Deus. Pedro está ensinando a Jesus o que é que ele deve fazer ou não fazer. Pedro quer que as coisas sejam do jeito dele, e nós precisamos deixar que as coisas sejam do jeito de Deus. Todas as vezes que você quer que as coisas sejam do seu jeito, no presente pode ser doce, mas o futuro é amargo. Mas quando você aceita a vontade de Deus, o agir de Deus, no presente as coisas podem ser um pouco amargas, mas o futuro será doce. Deixe a Deus fazer, deixe a Deus agir. Você que já tentou fazer do seu jeito e deu errado, faça agora do jeito de Deus. Aqui está a razão da reprimenda de Jesus a Pedro: afasta de mim, Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Pedro estava com demônio? Claro que não, meus irmãos. É porque o primeiro interessado que não acontecesse a morte de Jesus na cruz é o demônio, porque ele não tinha nas garras, ele tinha a humanidade nas suas garras, e Jesus com a sua morte nos libertou. Então quando ele diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, ou seja, você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Eu falava na pregação da missa de hoje, você pode assisti-la, é a pregação antes dessa, sobre a confusão na cabeça de Pedro entre o bom e o bem. Pedro queria o bom para Jesus. E qual é o bom? Que Jesus não sofresse. Jesus queria o bem, que era ofertar a sua vida. Nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que faz bem é bom. O cristão discípulo, ele não busca apenas aquilo que é bom. Quem busca apenas aquilo que é bom são as pessoas do mundo. Por isso terminam sofrendo. Precisamos buscar o que faz bem para a nossa vida, o que faz bem para a nossa alma, o que faz bem para a nossa caminhada. E eu quero refletir com você rapidamente esta questão: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Nós precisamos, meus irmãos, pensar segundo os padrões de Deus. E muitas pessoas, até que estão na igreja, elas pensam com a cabeça no mundo.
É o que eu mais vejo. Gente que está na igreja, mas que tem a cabeça mundana. Cuidado para você não escutar da boca de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Eu alenquei aqui, fruto da minha oração, 7 está voltado para o que é eterno, que vai além deste mundo. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida eterna. É por isso que eu abro mão de pequenas coisas aqui embaixo, para que eu possa estar com o Senhor lá em cima. O mundo não. O mundo pensa na eternidade? Não. O mundo pensa no imediato. O que vale é o aqui e o agora. O que vale é ser feliz no aqui e no agora. O que vale é o prazer no aqui e no agora. Então veja como é diferente a pessoa que pensa como Deus e a pessoa que pensa como o mundo. O que é que o mundo mais diz hoje? O que vale é ser feliz. Eu estou vivendo eu aqui agora, eu não sei se amanhã eu estou vivo. Isto é o pensamento do mundo. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Muitas pessoas buscam no aqui e agora a satisfação imediata e o prazer passageiro. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu. O mundo olha aqui, Deus olha a eternidade. O homem de Deus busca o céu, enquanto o homem do mundo busca prazer e riqueza aqui. Segundo, Deus valoriza o amor sacrificial. O homem valoriza o egoísmo. Quem pensa como Deus oferece um amor que é capaz de ir ao sacrifício. Quem pensa como o mundo terá um coração egoísta. Deus pensa em amor, um amor que sacrifica, um amor que pensa no outro, um amor que é caritativo, um amor que é oblação. O pensamento do mundo muitas vezes é egoísta. Deus vai dizer para nós: o outro primeiro. O mundo vai dizer: eu primeiro. Enquanto o homem de Deus vive para servir, o homem do mundo vive para ser servido. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Cuidado, se você não ama com amor sacrificial, afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas do mundo. O verdadeiro amor é incondicional, é sacrificial. O amor do mundo é interesseiro e egoísta. Terceiro, Deus pensa no perdão. O homem pensa na vingança. Se você pensa como Deus, você haverá de perdoar. Se você pensa como os homens, você haverá de se vingar. Deus nos ensina a perdoar até os nossos inimigos. O mundo não. O mundo nos ensina a revidar, a pagar com a mesma moeda. Toma lá, tacar, toma lá. Totalmente diferente o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Enquanto o homem de Deus perdoa, o mundo nos ensina a vingança. Mateus 5:44. Amem os seus inimigos
e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é pensar como Deus, é não receber a reprimenda de Pedro: afasta de mim, Satanás, você que não perdoa, você que vinga, você que paga a mesma moeda. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Enquanto o mundo valoriza o ressentimento, Deus valoriza o perdão. Quarto, Deus pensa na humildade, o homem no orgulho. O pensamento de Deus está voltado para os humildes. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. O mundo não. O mundo não valoriza a cruz, o mundo valoriza a marca, o dinheiro, o poder, o ser melhor que o outro, o ser maior que o outro. O homem de Deus busca a glória de Deus, o mundo busca a sua própria glória. Marcos 10:43, quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. O mundo exalta o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Quinto, Deus pensa em sofrimento como caminho para a glória. O homem pensa em fugir do sofrimento. Deus não vê o sofrimento como algo destrutivo, mas como algo que faz parte do nosso caminho de santificação. Ninguém ama o sofrimento, mas ele bate à nossa porta, nós o acolhemos como um sinal de que Deus trabalha em nós. O mundo, ele evita a todo custo o sofrimento e busca conforto e facilidade. O que se vende hoje mais na TV e na internet? O que promete conforto e facilidade. Isso aqui vai facilitar a sua vida, aí eu quero. Conforto, aí eu quero. Cruz, eu não quero. Viu? O mundo pensa de um jeito, Deus pensa do outro. O homem de Deus vê o sofrimento como oportunidade de purificação, de redenção. O homem vê o sofrimento como aniquilação. Marcos 8:34. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A missa de hoje: tome a sua cruz e me siga. O homem de Deus abraça a cruz. O mundo está igual o diabo, foge da cruz. Se você não abraça a cruz, você vai escutar de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sexto, Deus pensa no serviço ao próximo. O homem pensa em si mesmo. Deus nos ensina que a verdadeira grandeza é você ajudar. Não há coisa melhor para o cristão do que ser útil. Em que posso te ajudar? O mundo é o contrário. O mundo pergunta: em que você pode me ajudar? Quem pensa como Deus gosta de ajudar. Quem pensa como o mundo só quer ser ajudado. O mundo nos diz que devemos procurar o próprio bem. Deus diz que devemos procurar o bem do outro. O homem de Deus, ele vive para servir. O mundo nos ensina a viver para ser servido. Marcos 10:45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Servir é o caminho para Deus. Ser servido é o caminho do mundo. Você pensa nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? E por último, sétimo, Deus pensa na fé, o homem pensa
na lógica. Deus nos chama a viver pela fé. E o que é fé? É a posse antecipada daquilo que não se vê. O mundo vai dizer: se eu não vejo, eu não creio. São lógicas diferentes. Se você pensa como Deus, você vai buscar a fé. Se você pensa como os homens, você só aceita aquilo que é da lógica. O homem de Deus, ele vive o sobrenatural. O homem do mundo, ele vive somente o natural. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto o mundo procura argumentos puramente racionais, o homem de Deus, ele vive pela fé. Meus irmãos, estes 7 caminhos, eu poderia aqui colocar tantos outros. Em breve, se Deus quiser, eu estarei disponibilizando num livro todos os esquemas dessas pregações que eu já fiz. Esta é uma que vai estar numa das primeiras. Lá, só que não haverá 7, lá serão 14 pontos. Mas esses 7 já serve para você pensar o seguinte: espera aí, eu estou pensando nas coisas de Deus ou estou pensando nas coisas dos homens? Se eu penso na eternidade, eu penso como Deus. Se eu penso no imediato, eu penso como os homens. Se o meu amor é sacrificial, eu penso como Deus. Se o meu amor é egoísta, eu penso como os homens. Se eu perdoo, eu penso como Deus. Se eu me vingo, eu penso como os homens. Se eu penso na humildade, eu penso como Deus. Se eu sou guiado pelo orgulho, eu penso como os homens. Se eu vejo o sofrimento como caminho de santificação, eu penso como Deus. Se eu fujo do sofrimento, eu penso como os homens. Se eu estou a serviço dos outros, eu penso como Deus. Se eu quero que os outros me sirvam, eu penso como os homens. Se eu vivo pela fé, eu penso como Deus. Se eu vivo só pelo racional, eu penso pelos homens. O que eu quero ouvir da boca de Jesus? Afastai-vos de mim. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Ou aproximai-vos de mim, porque você não pensa como os homens, você pensa como Deus. Eu não quero estar afastado, eu quero estar pertinho. Pensemos como Deus. São 2 caminhos, meus irmãos. Não é um caminho do meio. São 2 caminhos. Ou você está na de Deus, ou você está no do mundo. Ou você está na conversão, ou você está na perversão. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para o profundo do inferno. Não há um outro caminho para nós. São 2 caminhos. Leia, eu não vou ler agora, mas reze o Salmo número 1. Como chama o Salmo número 1? Os 2 caminhos. Não há um caminho do meio. Então hoje nós precisamos entender: Deus me chama a pensar nas coisas do alto e a não a viver como o mundo. O fim daqueles que são de Deus é a eternidade. O fim daqueles que são do mundo é o remorso e o sofrimento. Por último, cito Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem. O que é amoldar? Moldar, esculpir, é você dar forma. O mundo quer nos amoldar no molde do mundo. Deus quer nos amoldar no molde de Cristo. Sabe como que é feito o molde do mundo? Silicone, molinho, gostosinho.
Sabe qual é o molde de Deus? A cruz. Mas que pouca gente quer se amoldar nas coisas de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu quero pensar as coisas de Deus, eu quero sentir as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita é só a vontade de Deus. O mundo, ele não tem para o cristão coisas boas, tem coisas más. Ele não é agradável, ele é desagradável. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Lembra que Jesus rezou para os discípulos? Ele reza por nós. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos meus, aqueles que tu me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Lembro-me do falecimento de Teresinha de Lisieux. Quando ela estava nos seus últimos momentos, ela balbuciou: Pai, estou voltando para casa. Ela estava no mundo, ela não era do mundo. Que a nossa mente seja renovada, para que possamos pensar como Deus e não como o mundo. Anote aí na sua Bíblia, Romanos 12:2. Não se conforme com este mundo, mas transforme, a começar da mente. Transformai-vos a vossa maneira de pensar. Eu quero pensar como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, porque por mais difícil que seja, nós queremos viver do jeito de Deus, porque Deus sabe mais do que eu. Eu vejo o presente, Deus conhece o meu futuro. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu quis ensinar a Deus, eu quis que as coisas funcionassem do meu jeito, e eu fui neste momento merecedor daquela repreensão que Pedro levou no Evangelho. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Quantas vezes eu pensei as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus. Mas neste momento de adoração, em que nós nos abrimos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir nos nossos corações, nós queremos ouvir da boca de Jesus o contrário. Não um afasta, mas um aproxima. Porque no Evangelho de hoje, antes de Jesus repreender Pedro, o Evangelho diz que ele olhou para os discípulos e disse a Pedro, depois que ele fala para Pedro, afastai-vos, ele olha para os discípulos e diz, aproximai-vos. Ele chama a multidão
e os discípulos para perto. Ou seja, Pedro foi chamado naquele momento a uma renúncia. Qual a renúncia de Pedro? A não querer educar Deus, a não querer viver do seu jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus, na hora de Deus. Renunciar é reencontrar-se. Pedro está sendo chamado a este reencontro com a vontade de Deus. Jesus quer dizer a nós: vem, aproxime. Você não vive do jeito do mundo, você vive do jeito de Deus. Meus irmãos, o que é que o demônio mais deseja? Que você viva do jeito do mundo, que você pense do jeito do mundo, que você haja do jeito do mundo. E veja que o diabo tem uma boa assessoria: revistas, programas de TV, filmes, séries, reality show, entrevistas, tudo dizendo para você: viva como o mundo, assim é que está certo. Perdoar é para bobo, você tem que se vingar. Servir o outro é trouxa, você tem que ser feliz. Buscar a eternidade é ilusão, vivo aqui agora. Não abrace a cruz, abrace o prazer. Fuja do sofrimento, busque somente o que é bom. E daí por diante. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não pensamos como o mundo. As pessoas que mais pensam como o mundo são aquelas que mais dizem: ah, mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Não é assim que o povo fala, gente. Ninguém diz assim: ah, Deus mudou, a palavra de Deus mudou. Não, eles vão dizer: o mundo mudou. Exatamente, os que são do mundo agradarão as mudanças do mundo. Os que são de Deus permanecerão fiéis à palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Aqui está o desafio de ser cristão. Aqui está o desafio de, no mundo de hoje, pensar nas coisas de Deus. Neste momento, junto com o incenso que mais uma vez colocamos, eu convido você a depositar aos pés de Jesus as dificuldades que você enfrenta em viver como os que são de Deus. Quais as dificuldades que você enfrenta por não pensar como o mundo? Dificuldades onde você trabalha, onde você estuda, na sua roda de amizades, na sua família, com os seus parentes. Como é difícil, meus irmãos, você que pensa nas coisas de Deus, conviver com quem só pensa nas coisas do mundo. Falta até assunto. Você não sabe nem o que você conversa, que as pessoas só falam das coisas do mundo e você gosta de falar das coisas de Deus. A pessoa, ela está hipnotizada pelas coisas do mundo, e você está livre porque você pensa nas coisas de Deus. Então coloque aqui as dificuldades que você tem em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus, em continuar
pensando e vivendo as coisas de Deus. Faça a sua oração. Converse agora com Jesus. Que possa ressoar nos nossos corações a reprimenda que Pedro recebeu, e Pedro recebendo está extensivo a todos nós. Você não pensa nas coisas de Deus, você pensa nas coisas do mundo. Por isso, afasta-te de mim, Satanás. Traga isso em oração. Nós podemos colocar na presença do Senhor aquilo que não entendemos. É no momento do sofrimento e da dor em que as perguntas não são respondidas, em que nós devemos nos lançar com confiança no colo de Deus, que é misericórdia. Que se você acredita que Deus é o seu auxiliador e que Ele caminha ao seu lado, nós não atribuiremos a Ele as dores e os momentos difíceis pelos quais passamos. Nós pedimos a sua ajuda para superar a dor, para superar o vazio, para, apesar de tudo, erguer a cabeça e continuar a caminhada. Deus, Ele tem duas maneiras de agir. A primeira é pela sua própria ação, e a segunda é pela permissão. Tudo que acontece, claro que tem a permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade de Deus. Te dou um exemplo. Suponhamos que alguém pule de um penhasco amarrado no elástico. Qual que é a vontade de Deus? Que aquela pessoa tenha vida e vida plena. Mas por um motivo ou outro, não vamos aqui entrar nisso, aquele elástico ele se arrebenta, aquela pessoa ela falece. Qual foi a permissão de Deus aí? A lei da gravidade. Mas você não vai dizer que era vontade de Deus que aquela pessoa se arrebentasse lá embaixo. Então Deus ele age pela ação, quando ele intervém, e ele age pela permissão, quando nas leis da própria humanidade, as leis da própria natureza, Deus vai permitindo que as coisas aconteçam de acordo com as leis pré-estabelecidas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza. Deus ele age com a sua graça, mas ele vai atuar naquela natureza. É por isso que nós precisamos acreditar que mesmo no sofrimento e mesmo na dor, para nós que temos fé, Deus cuidou de nós ali. E Deus cuida de nós, porque Ele é auxiliador. É o que disse a leitura: o Senhor é meu auxiliador. E no momento que nós não entendemos, nós entregamos e confiamos. É aquele sofrimento do coração de João na última ceia.
Ele queria impedir a morte de Jesus. Ele queria que tudo fosse diferente. Quantas e quantas vezes no nosso coração a nossa oração diz para Jesus: mas Senhor, eu queria que fosse diferente. Quantas e quantas vezes isso está no nosso coração: eu queria que fosse diferente. João também queria, mas ele não podia, além da sua prece, da sua presença. O que João faz? Ao invés do desespero, ele coloca a sua cabeça no ombro de Jesus, e ali ele encontra consolação. Talvez você está sofrendo porque não aconteceu como previsto, não aconteceu o que você pensava que aconteceria, e aquilo que você gostaria que acontecesse. Então este é o momento de você se lançar no colo de Deus e deixar Deus cuidar de você, deixar Deus carregar você, deixar Deus dizer: aproxime de mim. Você não pensa como o mundo, você pensa como Deus. E se assim você agir, apesar da dor, você estará em paz. Apesar da dor, você estará em paz. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que se encontra aqui conosco, e a milhares que nos acompanham Brasil afora, pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios irmãs. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas não entendem o que está acontecendo, mas te pedimos, Senhor, dá-nos um ouvido de discípulo e um coração dócil aos teus cuidados. Só Deus é capaz de curar a nossa dor. Só o Senhor é capaz de nos ajudar a carregar a nossa cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a perder por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Abençoe a água, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, chaves, carteiras de trabalho, pessoas doentes, famílias enlutadas, pessoas internadas, todo o material religioso. Que o Senhor nos visite e nos console com a sua bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Muito bem. Olha, tinha um moço, ele se casou muito jovem, só que ele era muito pobre. Aí ele falou para a mulher dele assim: ô amor, se eu sair pelo mundo para ser rico, você me espera voltar? Ela disse: espero. Ele falou: mas vai demorar alguns anos. Eu espero, eu te amo e vou estar sempre a te esperar. Aí naquela noite, eles se amaram, beijaram, dormiram juntos, e ele saiu. Ela ficou olhando ele assim, ó, e ele foi embora. Ele andou muito tempo, andou umas 2 semanas, longe. Ele encontrou um sítio muito grande, uma família muito rica, e ele viu na porta lá do sítio: precisas de administrador. Ele falou: opa, é aqui o meu lugar. Ele chegou e falou para o dono do sítio: eu quero administrar o seu sítio, mas você sabe? Ele falou: sei, eu vou dobrar a sua fortuna em 10 anos. O cara falou assim: está contratado. Falou: então eu quero fazer um acordo. Vamos fazer um acordo. O cara: qual que é o acordo? Eu quero trabalhar 10 anos para o senhor. Estão prestando atenção? Você não vai me pagar nada. Eu quero tudo depois de 10 anos. Eu quero só casa e comida, e o básico para eu viver. Mas o meu salário você vai guardar durante 120 meses. É muito, hein? Mas o cara aceitou. Depois de 10 anos, ele saiu de casa, ele tinha mais ou menos 20 anos. Ele já estava com quase 30 anos. E falou com o cara: olha, eu estou trabalhando há 10 anos aqui, e a minha mulher está me esperando. Eu tenho que voltar para casa. O cara falou assim: olha, você é uma joia rara. Trabalhar com você hoje em dia está difícil. Eu tenho uma proposta. Qual a proposta? Se você trabalhar para mim mais 5 anos, eu te pago 20 anos de trabalho. Para cada ano que você trabalhar, eu te pago 2. Então você vai trabalhar 15 anos e você vai receber 20 anos. O cara falou assim: uma proposta dessa, não tem como negar não? Então eu fico. Passado 15 anos, ele disse: agora chegou a hora de eu ir embora. Aí o patrão disse: eu não vou te segurar mais não, senão é maldade, né? Já tem 15 anos. Mas me responda, atenção. Você quer o dinheiro de 20 anos de trabalho, e você pode morrer no caminho e não chegar em casa? Ou você quer 3 conselhos que podem salvar a sua vida? Exatamente. Como você chama? Bento. Aí ele faz jiu-jitsu com você? Aí ele parou? Tá. Aí vamos voltar aqui. Esse moço da história fazia jiu-jitsu. Sério, mas ele parou de fazer porque ele foi trabalhar. Na roça não tinha como, mas agora ele vai voltar a praticar. Mas aí ele voltando para casa, depois da aula de jiu-jitsu, ele falou com um cara assim: em vez de 20 anos de dinheiro, eu vou querer 3 conselhos. O cara foi esperto, né? Em vez de pagar muito dinheiro, ele falou: não, vou dar 3 conselhos, tá bom. O cara falou: então vale, quais são os conselhos? Atenção, vamos repetir. Primeiro conselho: não seja curioso com aquilo que não é da sua conta. Qual é o primeiro conselho? Alguma vez você é curioso com aquilo que não é da sua conta? Não, mas você vai aprender, né? Você é curioso. Tá. Pode ser, é curioso com aquilo que não é da sua conta, é outra coisa. Qual que é o primeiro conselho? Segundo conselho: não pegue atalho
pegue o caminho maior. Qual é o segundo conselho? Qual é o primeiro conselho? Qual é o segundo conselho? Você tem facilidade de memorizar, né? Terceiro conselho: com raiva não faça nada, deixa a raiva passar. Qual que é o terceiro conselho? Agora vamos ver, hein? Está entendendo? Primeiro conselho: é todo mundo falando com um coleguinha ali. Qual que é o seu nome? Arthur. Tem boa memória, viu, Arthur? Segundo conselho: ótimo. Terceiro conselho: com raiva. Ele aceitou os 3 conselhos. E o cara falou assim: então eu não vou te pagar nada. Você quer os 3 conselhos? Ah, então tá bom, me dá os 3 conselhos. Agora leva esse lanche para você comer na viagem. E estes pães é para você comer com a sua mulher. Tá bom. Ele saiu para viajar. Andou. À noite, ele estava muito cansado. Ele viu uma pensão. Sabe o que é pensão? É um hotel mais humilde. Ele viu uma pensãozinha. Falou: eu vou dormir aqui nessa pensão. Estava no quarto dele, tomou um banho, deitou na cama. De madrugada, ele escutou assim: ei, eu mato! Ei! E parou de ferro. Ele falou: oh meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou abrir a janela. Quando ele pegou na maçaneta para abrir a janela, ele lembrou do primeiro conselho. Qual é? Essa gritaria que estava lá fora é da conta dele? Ele falou: então eu não vou abrir a janela, não é da minha conta. Ele foi e dormiu. De manhã, quando ela acordou para tomar café, estava cheio de policial. Ele falou: o que aconteceu aqui? Um homem com problema de cabeça, que mora numa roça aqui perto, saiu gritando aqui fora com um pedaço de ferro na mão. Todo mundo que abria a janela, ele estava uma ferrada na cabeça. O cara: meu Deus, não é que o conselho funcionou? Se eu abro a janela, ele me dava um ferro para a cara fora. Esse homem sabe das coisas. Meu Deus, que conselho valioso. Vou voltar agora para minha mulher que está me esperando. E eu estou com saudade dela. Ele pegou uma estrada, foi andando. Ele viu uma placa: atalho, economize 2 dias de viagem. Ele começou a andar no caminho. O que ele lembrou? Viu? Ele falou: então eu não vou pegar atalho não, eu vou para o caminho maior. Ele voltou, saiu do atalho e pegou um caminho maior. Depois de 2 dias de viagem, ele encontrou um bar na beira da estrada. Ele foi lá tomar água. Aí alguém falou com ele: mas você tá tudo bem com você? Tô bem. Você não está machucado não? Não tô não. Eles não te bateram não? Não. Eles não te roubaram não? Não. Sabe o que aconteceu? Fugiu os bandidos, e eles entraram numa mata aqui em cima e colocaram lá atrás uma placa: atalho. Quem sobe no atalho, eles batem, eles roubam, e já matou os 2. Aí o cara falou assim: meu Deus, o conselho funcionou de novo. Se eu pego o atalho, eu tinha perdido a vida. Deixa eu voltar para minha mulher. Aí o cara viaja. Quando ele está chegando perto de casa, atenção que agora é que o negócio fica interessante. Hora que ele está chegando, ele viu no chaminé da casa dele saindo uma fumacinha. O que significa uma fumacinha na chaminé? Fogo aonde? No fogão, a lenha.
Estava fazendo alguma comida. Ele falou: opa, minha mulher já está acordada. Aquela fumacinha deve ser o café da manhã. Eu tô com saudade. Tá fazendo café ou tá fazendo... Café ou comida? Pode ser café, porque é de manhã, coando café. Ué, mas já passou muito tempo. Você prefere que seja comida? Porque já passou muito tempo. Então vamos pôr comida. Ele falou que passou muito tempo, então ela está fazendo comida. Pode ser? Muito obrigado, viu? Acho que estou contando a história errada. Aí está fazendo comida. Ele falou: opa, que delícia. Aquela fumaça é comida que a minha mulher está fazendo. Aí ele ficou olhando de longe assim. A mulher saiu de casa. Bonita. Mulherão, né? Porque ela era novinha. Na época ela tinha uns 19 anos. Ele tinha 20, 21. Aí ela saiu com um vestido longo. Ela sentou na varanda. Hora que ele começou a andar, meu Deus, saiu da casa um rapaz, um homem, bonito, só de short, deitou no colo dela, e ela ficou fazendo cafuné, carinho. Ele falou assim: eu esperei, ela não esperou. Arrumou um outro homem, mais novo, mais bonito. Quer saber? Eu vou matar os dois. O homem era macho, é violento. Ele pegou um revólver e saiu. Eu vou matar. Aí ele lembrou de quê? Qual que é o terceiro? Não. Isso. Quando estiver com raiva, não faça nada. Espere. Aí ele falou assim: vou seguir o terceiro conselho, mas eu vou lá lavar a cara dela. E tá uns tabefe nesse homem também. Ele foi e ficou sentado para a raiva passar. Só que demorou a raiva passar. Só no outro dia que a raiva passou. Aí ele jogou o revólver fora. Não vou matar ninguém não. Eu só vou lá lavar a cara dessa mulher. Quando ela chega em casa e ele abre a porta, outra cena que ele ficou muito triste. Ela fazendo comida e o rapaz abraçado na cintura dela. Ele falou assim: olha, tem que ter muita paciência para ver uma cena dessa. Aí ela olhou: você voltou, amor? Falou: amor? Você está com outro cara dentro de casa? Eu vi ontem vocês trocando carícias, agora eu te abracei na cintura. Eu só vim falar com você o seguinte: eu trabalhei 20 anos, trabalhei na verdade 15, recebi 20, mas não recebi dinheiro nenhum. Mas os 3 conselhos que eu recebi, eu não morri no caminho. A mulher falou assim: quais são esses 3 conselhos? Ele falou: primeiro, e a mulher falou: e o segundo? E o terceiro? Ele falou: esse terceiro que eu estou fazendo com você, que eu estou com tanta raiva, mas a raiva passou. O que a mulher falou para ele? Você acertou? Você é esperto, hein? É porque você calculou a idade, né? Falou: meu filho, esse homem não é meu namorado, ele é o seu filho. Na última noite que a gente ficou junto, eu engravidei. Não tem 15 anos que você está viajando? Ele tem 15 anos, o homem. Meu Deus, o terceiro conselho salvou a minha vida, salvou a minha mulher e salvou meu filho. Ele abraçou a mulher, abraçou o filho começou a chorar. Falou: pai, o senhor trabalhou 15 anos, cadê o dinheiro para a gente sair dessa miséria? O pai falou: olha, meu filho, é porque eu troquei o dinheiro pelos 3 conselhos. Se eu tivesse pego o dinheiro, eu nem aqui estava. Ou eu tinha morrido com ferro na cabeça, ou eu tinha sido assaltado e morto, ou eu tinha matado vocês dois. E sido preso, é verdade.
A polícia ia, mas não aconteceu não. É se acontecesse. Aí ele falou assim, mas você não trouxe nada? Ele lembrou. O que ele levou? Eu trouxe pão. Pão. Tá bom, vamos comer o pão. Hora que ele abriu a maletinha, tinham 3 pães. Ele falou, olha, o cara nem sabia que eu tinha um filho. E colocou um pão para cada um. Aí colocou um pão para a mulher, um pão para o filho e um pão para ele. Eles rezaram agradecendo a Deus. Quando ele partiu o pão, não. É mais ou menos. Mas quase isso. Quando ele partiu o pão, todos os pães estavam recheados de ouro e pedra preciosa. A hora que ele fez o cálculo, deu exatamente 20 anos de trabalho. Na verdade, o que o patrão dele queria com essa história toda? Que ele chegasse vivo em casa e descobrisse o tesouro junto com a sua família. O que a história me ensina? Os 3 conselhos. Qual que é o primeiro? Vocês podem ser curiosos, que a gente aprende sendo curioso, mas aquilo que não é da sua conta, deixa para lá. Segundo conselho: vocês não fazem isso não. Você já ouviu falar que tem aluno que cola na prova? Sabe o que é isso? Colar na prova? É um atalho. Ele não estuda, ele põe um livro assim e fica assim, ó. Ele está pegando um atalho. Só que todo atalho não é bom. E terceiro, tá 0, fica pior. E o terceiro conselho é o melhor: quando estiver com raiva, lá na sua casa, você fez uma arte, seu pai chamou atenção, sua mãe te corrigiu, você ficou com raiva. Quando você ficou com raiva, o que você vai fazer? Nada. Isso, você vai para o seu, fala: mãe, eu estou com raiva, eu vou lá no meu quarto. O que você vai fazer? Eu vou sentar, vou esperar a raiva passar. Quando a raiva passar, a gente conversa. Não seja curioso, não pegue o caminho mais fácil, faça a coisa certa e deixa a raiva passar. Certinho? Tá bom. Gostou da historinha? Interessante, né? Essa é. Agora eu vou dar uma lembrancinha. Não abre aqui não, depois você leva lá para quem a gente trouxe a missa. Aí o papai vai abrir. Aí na bênção final a gente vai abençoar. Aquela lembrancinha. Aí eu celebrei o casamento de seus pais. Como chama seu pai? Romero. E a mamãe? Vanessa. Você tem quantos anos? Esse casaram há quantos anos? 10 ou mais? 11? Você tem irmãozinho? Vocês dois? Você tem quantos anos? Se chama como? Rafael. Tem 7 também? Mas o dente caiu? Ontem. O que aconteceu com o seu joelho? Você caiu? Meu Deus. Mas tá melhorando já, né? Não pode arrancar a casquinha não, viu? Senão sai sangue. Eu fiz 2 machucados. Pode ficar para vocês. Caiu mais dentes? Só 2. Olha que bonitinha a surpresa do padre para vocês. Essa etiqueta depois tem que arrancar. Cada uma tem uma frase, ó. Aí pede pro papai e a mamãe falar que frase que é. Pode pôr no pescoço com a etiqueta, depois vocês tiram. Peraí. Ih, Sônica, embolou. Peraí, deixa eu pegar um outro aqui.
Pode abrir o outro, vai desembolando para mim. Oi. É lá em Jerusalém. É. Longe. É lá em Israel, isso mesmo. Ah, mora perto de mim? Eu conheço seu pai? De onde? Aí daqui mesmo? Não é? Tem uma frase da Bíblia, mas não, quem recebeu pode voltar para o lugar. No final eu vou abençoar. Mas na hora da cruz aumentou os meninos, que é isso? De quê? Não, vai ter agora, depois da cruzinha. Vocês gostam da missa das crianças, quando tem assim? Vai. Quem recebeu pode ir voltando para o lugar. É só para criança que está aqui. Eu vou te dar uma e depois na outra mistura, eu acho que não vai dar para todo mundo. De criança aqui. Eu vou, o padre vai ter que trazer mais cruzinha na outra missa, porque não tinha essa meninada aqui não. Ó, só tem mais duas. Cadê mais duas? Agora, atenção. Não é que vocês ficaram sem não, ficou sem hoje, mas eu vou trazer. Depois, ó,
você, anota para mim quem é, e domingo que vem eu vou trazer. Vocês vêm à missa domingo que vem para receber, viu? Mas tem que deixar um nome, porque eu não vou ter para todo mundo de novo, não, só para vocês, tá bom? Pode ser você mesmo? Deixa com ela o seu nome para ela anotar, e semana que vem você pega a cruzinha, certo? Pode ser? Tá. Mas eu vou trazer mesmo, eu tenho lá em casa, porque eu trouxe muito, eu achei que ia sobrar. É semana que vem. Olha, nós vamos agora, encerrando esse momento, ter uma encenação pequenininha das crianças, falando sobre várias coisas importantes para todas as crianças. Então vamos participar. Estamos no mês da Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial. Ela é como uma carta gigante de Deus para nós, cheia de histórias, ensinamentos e conselhos. Na Bíblia podemos aprender sobre pessoas que viveram há muito tempo, como Moisés, Davi e Jesus. Ela nos mostra como ser bons, amar os outros e confiar em Deus. É um livro que muitos acreditam que foi inspirado por Deus, e é por isso que é tão importante. Quando lemos a Bíblia, é como se estivéssemos escutando Deus falar com a gente e nos ajudando a viver melhor todos os dias. Meus amiguinhos, vamos apresentar a vocês alguns valores importantes que aprendemos na Bíblia. São eles: perdão, compaixão, amor, lealdade, acolhimento, sabedoria, mansidão, paz, pureza, oração, servir a Deus e ao próximo e união. Da Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, entender o coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é a vida e a verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, entender o coração. Muito bem, vamos aplaudir as crianças. Tanta coisa boa a Bíblia tem. Na mão das crianças, várias palavras, que tudo isso possa estar no nosso coração, para que tenhamos realmente a vida de Deus em nós. Deus abençoe.